Nós vamos ter 4 temas e hoje eu vou ministrar sobre a paternidade de Deus, ou a paternidade divina. Eu queria ler com você Deuteronômio capítulo 1, 31. Antes, querido, eu estou lembrando aqui de uma coisa. Nós tivemos a nosso alcance mais líderes e muitos líderes faltaram. Querido, é a nossa única reunião de líderes, uma vez por mês. Por favor, coloque isso na sua agenda e não marque nada nesse dia. Você precisa estar nessa reunião, por favor, querido. Então, eu estou te pedindo, não quero mais não ver a sua falta, não te ver lá, né? Vá, líderes de ministérios, líderes de música, ministros do altar. Você não pode faltar nessa reunião, né? Todo tipo de liderança precisa estar lá, querido. É um tempo muito especial para nós todos. Então, por favor, uma vez por mês, você não tem nenhum motivo, a não ser aqueles que fogem às suas forças, para estar nesse lugar. Deuteronômio 1, 31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Como um pai carrega o próprio filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Querido, a minha vida e a sua vida, ela é a soma das escolhas que fizeram os nossos pais e também a soma das escolhas que nós fizemos. E esse texto, ele mostra claramente como Deus planejou e como Deus executou a conversão daquele povo ali no Egito, dirigindo-os do Egito para a terra da promessa, ou para a sua promessa. A visão que Deus tinha, nós vemos nesse texto, que era a visão de um pai amoroso, porém, aquele povo não tinha essa mesma impressão a ponto de desejar voltar, a ponto de ter o desejo de retroceder para o Egito, para a terra onde eles por 400 anos foram escravos. E a pergunta é, muitas vezes, querido, nós não fazemos ou não pensamos a mesma coisa? Tenho notado, tenho percebido, isso é claro em toda a igreja, no mundo todo, como as pessoas elas têm retornado à escravidão, têm retornado para o Egito. Não tem se agradado. O texto diz que como um pai, a referência que Deus usa é o amor, é o carinho de um pai. E quando nós não entendemos que tudo que Deus faz revela o seu amor, por isso que eu estava dizendo, a exortação, a disciplina, a correção, tudo aquilo que Deus faz só tem um propósito, nos conduzir ao nosso lugar, ao lugar da nossa promessa. Tudo aquilo que Deus faz. Agora, assim como a circuncisão, ela marcava os judeus como um povo escolhido de Deus, em Cristo nós somos circuncidados, nós somos marcados, mas no coração que nós pertencemos a um pai, e esse pai, ele é todo amor. Ele determina ao seu povo que traga à memória aquilo, né, que alimenta essa verdade no nosso coração. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jeremias falou sobre isso. Ele é amor. Então, desprezar que o Pai planejou, aquilo que Ele planejou para nós, é o mesmo que escolher o inimigo das nossas vidas como definidor do nosso destino. Quando nós desprezamos o que um pai amoroso quer, quando um filho despreza os conselhos de um pai e começa a ouvir conselhos de amigos, conselhos de outras pessoas, porque está ali em concordância com o que ele quer, isso, querido, é dar para o inimigo o destino da nossa vida. E quando nós tomamos essa decisão, nós então permitimos que essas memórias ruins, elas comecem a orientar as nossas vidas e as nossas decisões. E é aí, exatamente aí, que começam os nossos sofrimentos. Não foi assim que o povo de Israel sofreram tanto, enquanto um pai os carregava pela mão. Eles não viam que tudo que acontecia era Deus cuidando deles. Eles não conseguiam ver. E eles tomaram aquilo como algo ruim, como um Deus mau, a ponto de desejar voltar lá para o Egito. Agora, por que é que o inimigo tenta marcar a nossa paternidade ou a paternidade em nossas vidas como fatos negativos? Não seria melhor para ele
marcar com fatos positivos? Não seria mais fácil para ele ganhar? É que nem precisa, querido. O homem, por natureza, gosta de ser mal, ruim. E mesmo o diabo sendo tão mal, tão inimigo, o nome dele é inimigo, ainda assim, muitas vezes nós decidimos escutar essas falas, nós decidimos que essas marcas dele venham sobre nós. Então, por que é que o inimigo tenta marcar a paternidade em nossas vidas com fatos negativos? É porque os fatos negativos em todos os seus aspectos, eles nos afastam das pessoas que nós mais deveríamos estar próximos. É por isso que ele quer marcar. O diabo detesta a comunhão, um povo reunido, um povo tendo discipulado, um povo tendo comunhão, um povo compartilhando a ceia. Isso aqui é o terror do inimigo. Então nós precisamos, querido, aprender que a nossa paternidade, ela é construída sobre as bases do amor e do perdão. Sem isso, querido, não há comunhão de espécie alguma, não há casamento que permaneça, que prospere, não há amizade, não há igreja, não há corpo, nada. Onde não há perdão, aonde não há amor, nada disso. E isso consiste em correção, isso consiste em disciplina, em exortação, mas também em acolhimento, cuidado, em amor, em proteção. Então as memórias, as marcas que eu tenho, do meu pai, não foi tão difícil quanto a história da nossa conversão. E a minha história e da Márcia, nesse aspecto, é muito parecida. Não temos pais perfeitos. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem do seu coração, que o que Deus tem para nós é tão poderoso a ponto de podermos superar essas feridas, essas marcas que o inimigo um dia colocou nas nossas vidas e que nos separaram das coisas e das pessoas que nós mais deveríamos estar juntos, mesmo com suas falhas. Mas eu louvo a Deus, não foi difícil a minha conversão e o meu compreendimento de paternidade, porque as marcas que eu tenho do meu pai são aquelas que fazem dele o meu maior herói. Eu não tenho, meus pais já se foram. Mas essas são as marcas que ele imprimiu em mim. Eu lembro do meu pai levando uma das marcas fortes da minha vida. Eu lembro que um dia estava um temporal, mas um temporal que parecia que ia cair o mundo. E temporal, quando dá em fazenda, quem mora em sítio sabe. E naquela época não tem para-raio, raio caía no seu quintal, era uma coisa assim, era um livramento a cada temporal. Quantas vezes nossas casas foram descobertas, porque era feito lá no meio do nada. E eu lembro de um dia meu irmão caiu uma ensacadeira de algodão, não vou te explicar o que é, porque demora. É uma ensacadeira de algodão, tem um ferro em cima, caiu aqui e abriu. E aqui parecia que ia cair o mundo aquele temporal. Por quê? A gente estava num barracão por causa do temporal mesmo, que estava vindo, era trovões, raios. Eu lembro meu pai ir para o pasto, pegar o animal, arriar no carrinho esse animal, e sair com meu irmão chorando, sair com meu irmão para levar na cidade muito longe. E a preocupação do meu pai era de salvar o meu irmão. Ele não estava nem aí. A minha mãe dizia: mãe, Vadê, esse temporal é muito perigoso. Meu pai só queria. E os dois saíram. Minha mãe também foi com ele. Eu lembro do meu pai tirando os espinhos. Quando a gente ia para a roça, pisava em espinho, era muito comum. Ia catar coco lá nos coqueiros e tem espinho. A gente pisava e meu pai parava tudo, ficava ali tirando aqueles espinhos dos nossos pés. Às vezes gastava um tempo. Eu lembro do meu pai levantando todos os dias de madrugada para trabalhar, até mesmo aos domingos. Porque em sítio, quem trabalha sabe, tem feriado. Dia do São quê, São lá, não tem nada disso. A gente trabalha de noite. Aliás, de noite não, trabalha de dia, porque uma coisa que faz bem no sítio é não trabalhar à noite. Porque 9 horas, 8h30, está todo mundo dormindo, dorme certinho, acorda 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã. E eu lembro do meu pai. Eu lembro do meu pai chorando ali ao lado da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa doente, assim, com bastante. Minha mãe passou por quase 20 cirurgias. E meu pai chorando ali do lado da minha mãe, por causa dela, né? Eu não tenho memória do meu pai judiando, ou brigando, ou abusando da minha mãe. Eu não tenho essas memórias.
Eu lembro meu pai brincando com a gente no colo, e a musiquinha você já sabe, né? Pote, 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 paturi, pote, 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 paturi. Meu pai sentava na cadeira, botava a gente sentado no joelho, e como a brincadeira que a gente conhecia era só andar de cavalo, né? Ele botava aqui a gente, ficava pote, 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 paturi, pote, pote, pote. A musiquinha, um dia eu cantei para meu pai, ele falou, você não lembra disso? Você era muito pequenininho. Eu falei, pai, eu lembro como se fosse hoje. E a gente, aquele era o nosso cavalo, mas eu tinha o quê? Meu pai falou, você tem uns 2, 3 anos. Mas eu lembro perfeitamente. Eu lembro meu pai pegava sapato velho na colônia e desmanchava o sapato que os outros jogavam fora e fazia sapato para nós. Ele fazia os nossos sapatos. Meu pai fazia as nossas roupas. Meu pai fazia terno, ele fazia roupa para a gente, para toda a colônia lá e para todos os filhos. Meu pai sempre fez as nossas roupas. Eu lembro do meu pai me levando para a roça, de bicicleta, ou em cima do cavalo, na garupa, ou em cima da carroça. E meu pai ia cantando aquelas músicas. Meu pai era quietão, mas ele era engraçado também com a gente, né? Mas com os outros ele era bem, bem quieto. Não era de conversa, não. Alguns aqui já conheciam meu pai. Mas ele era muito legal, né? E eu lembro que um dia de bicicleta, ia descendo um decidão, e ele, primeira. E eu, cara, e aquela risadeira. E eu no guidão da bicicleta, e ele, uma decidona, e ele, primeira, segunda. Né? Mas chegou numa curva, tinha um areião, mas foi eu e ele rolando. Tudo ralado, né? Aí ele a gente no chão dando risada e rindo. E ele olhou para mim assim, não deu nem tempo de ir para os quintos. Ele falou, é a quinta marcha, né? Querido, eu via como é que meu pai ele se desdobrava, né, para fazer a gente feliz, fazer a nossa família feliz. A gente não tinha nada. A gente não comia o que gostava, o que tinha, o que plantava. Nós éramos muito felizes. Quantas coisas que meu pai teve que deixar para cuidar de nós. Só as coisas que eu vi já era o suficiente para honrá-lo e para torná-lo o herói da minha vida e para amá-lo sempre. Que saudade dele. Saudade dele. Você lembrou do seu pai, né? Principalmente você que não tem, né? Ou talvez perdeu a oportunidade por não entender, não ter o entendimento que você tem hoje para ser diferente. Mas é tempo. Mas é tempo, querido. Se você o tem, é tempo. Se você não tem, é tempo de você focar no novo pai que você tem. Para ter um relacionamento diferente. Agora você pensa comigo, se o meu pai é assim, homem falho. Imagina o nosso pai celestial. Quantas coisas esse pai em Cristo teve que abdicar para fazer a gente feliz e nos atrair para ele. Quantas coisas. Nós não podemos esquecer, querido. Porque são as nossas memórias que vão caracterizar a nossa paternidade, a nossa relação com ele. Você sabe disso, nós trabalhamos fazendo cura interior, e nós sabemos que é exatamente a nossa memória distorcida, ou não calibrada, ou não compreendida, ou não resolvida, que vai influenciar na nossa paternidade com Deus. Porque você pode dizer, mas pastor, eu não tenho nenhum ponto de partida para começar isso. Todas as minhas memórias com relação ao meu pai são ruins. Minhas marcas, pastores, elas são terríveis, são profundas. Querido, sem ignorar nenhuma delas, comece uma mudança a partir de você. Decida ter um pai, decidindo a partir de hoje ser um filho. Amém? Decida ter um pai. A maior segurança, querido, que uma criança procura e que uma criança precisa está na figura de um pai. E nós, queridos, encontramos tudo isso no nosso Pai celestial. Mas o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos gerar isso em nosso coração? A primeira coisa, nós precisamos receber a sua paternidade. Diga, receba, vai. Diga, eu recebo a sua paternidade. Querido, Deus, Ele não quer ser seu pai. Ele é, de fato e de direito, o seu pai. Ele é o nosso pai. E eu,
Ele te criou para isso. Você não veio do acaso, muito pelo contrário. Você é uma pessoa perfeita. Você foi um projeto de uma linda decisão que Deus teve a seu respeito. Você é uma decisão poderosa de Deus. Uma decisão tremenda. Ele criou para isso. Para você ser um filho perfeito, lindo. Você é uma perfeita e linda decisão de Deus. Antes de você existir aqui, você já estava nos pensamentos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 1,5: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de você ir para o ventre da sua mãe, você já tinha um pai perfeito, que tinha uma linda história a seu respeito, que tinha a imagem da perfeição dos céus para você. E essa perfeição, para mostrar como era, ele representou na figura do seu filho, que não só nos apresentou o pai, mas nos deu o modelo de ser filho, mas isso é para outra ministração. Mas para isso, o que eu preciso fazer para receber a paternidade? A primeira coisa, eu preciso me converter. É necessário, querido, que eu me desvincule, que eu negue a minha velha natureza e que eu receba a vida de Jesus em mim. Ninguém reconhece mais um pai, e ninguém teve mais condições ou razões, e até mesmo na cruz ele chegou a gritar: Pai, por que me desamparaste? Do que Jesus. Os seus problemas com seu pai, o meu, nem chega perto. Porque Jesus era perfeito, eu e você não somos. Mas ele não perdeu o vínculo com seu pai. Ele não perdeu. Ele estava convertido àquela ideia, convertido ao seu pai. E nós precisamos nos converter. E conversão, ela não é um evento ali isolado, ao vir aqui na frente, está tudo resolvido. Aquilo é o começo. É um processo, querido, na nossa vida, um processo contínuo de crescimento espiritual, é um processo contínuo de renovação interior que nós temos. Jesus, ele afirmou em Mateus 18,3: em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum estareis no reino de Deus. Por que como uma criança? Porque ninguém se converte adulto. Nós nos convertemos, a Bíblia fala que nós tomamos o leitinho espiritual. Vai demorar um pouco para a feijoadinha espiritual. O problema, querido, os nossos conflitos, é que às vezes nós precisamos de mamadeira e nós estamos querendo comer feijoada. E aí nós nos aborrecemos com o nosso pai, com os nossos líderes. Vamos falar de liderança espiritual, de paternidade espiritual também, um dos temas. Nós nos chateamos porque, o meu pai ainda está querendo me dar leite, mas eu sou tão inteligente, eu sou tão hábil, eu sou tão esperto, tão sabido, que eu já não tenho mais tempo de ficar. Não, querido, o bebê, ninguém faz ele crescer, ninguém faz ele ficar maduro, é o tempo. É o tempo. E é fácil da gente ficar magoadinho com o pai, e está cheio de jovens, adolescentes, magoado com seus pais. Sabe por quê? Porque adquirir um pouco de conhecimento. Conhecimento é muito diferente, querido, de experiência. Você pode ter todo o conhecimento, mas tem coisas que só a experiência vai te dar. É só o tempo. E isso não está alheio à vontade de Deus. Ninguém, querido, vai ser prematuro com Deus. Nós não somos prematuros com Deus. É natural isso. Então não se chateie com seu pai, porque você acha que o seu tempo está demorando. Sabe por que o seu tempo está demorando? Porque você não está crescendo. Mas é necessário que, se você está crescendo demais, achando que está tão grande que pode muita coisa, que você volte a ser uma criança e faça o processo sem nenhum atalho. Isso é a melhor coisa. A melhor coisa. Nós não vamos nos chatear. Então a conversão, ela é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e eles os capacita a viver, a se arrepender dos seus pecados e a terem fé em Cristo. É Cristo e somente Ele que nos revela o Pai. Não há como ir ao Pai senão por Cristo. E qual é o primeiro passo que nós precisamos para nos converter? A confissão. Não há arrependimento sem reconhecimento dos meus pecados
e sem eu confessar os meus pecados. O nosso coração, querido, ele é terrivelmente enganoso. Terrivelmente enganoso. Está endurecido. Então, é necessário, é preciso que Deus lhe dê um novo coração e me dê um novo coração. Com esse coração, nós não vamos nunca admitir que nós pertencemos a Ele, que Ele é o nosso dono e que nós não fazemos o que queremos, mas nós fazemos o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, onde Ele quer. Assim nós somos. Então, a conversão, ela é antes de tudo uma obra do Espírito Santo, mediante a graça de Deus, que vai nos conduzindo ao coração do Pai, vai nos conduzindo para Ele mesmo. Nós vamos, nos convertendo todo dia. Isso é uma obra do Espírito Santo. Hoje, eu não posso ser, uma criança não é como ela estava ontem. Esses dias eu estava olhando aqueles bambus ali embaixo. Ele demora um tempão, para criar um toquinho desse tamanho assim, ó, que sai do chão. Querido, mas você vai lá, daí uns dias depois que ele saiu do chão, ele vai crescer 1 metro, 1 metro e pouco. Tem uns bambus lá que está com uns 12 metros de altura e não tem nem folha ainda, é só aquele. Às vezes a gente quer ser já todo estrondoso, cheio de flores e frutos, mas a gente nem saiu do broto ainda. É necessário, querido, que para a gente ter esse entendimento, a conversão nos leve a criar raiz profunda, porque nós crescemos demais sem raiz, fica fácil, qualquer ventinho derruba. Para crescer bastante tem que ter raízes profundas para sustentar o nosso crescimento. É por isso que hoje há muitos líderes, muitos que desistem fácil, porque nós, na ânsia, na necessidade de liderança, nós colocamos as mãos sobre aqueles que vemos, que tem aí um coração pronto para servir, e acabamos, não considerando a sua maturidade, o seu crescimento, mas a pessoa ainda é infantil. Quando vem a tempestade, a casa cai. A culpa é de quem? Do pai. E nós vamos nos chateando com o pai. Nós vamos deixando esse pai. Que bom que era essa obra. Lamentações de Jeremias 5:21 diz: convertei-vos, converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Olha só, querido, nós decidimos converter, porque mas é Deus que nos converte. O profeta está dizendo: converte-nos, Senhor, a ti. Aí sim nós nos converteremos. Se a nossa conversão não for uma obra do Espírito Santo, é só um desejinho de ser santo, é só um desejinho de participar da patota. Mas quando o Pai apertar, assim como Jesus apertou com aqueles discípulos, palavra mais, o buraco é mais embaixo, meus discípulos. Aí um monte deles caíram fora porque eram imaturos. Você perdeu a noção da paternidade de Deus por causa da imaturidade. Sabe, filhos, ouça os seus pais. Mas você não conhece o meu pai. Faça a sua parte, querido. Faça a sua parte, que eu duvido que um Deus vai te desamparar. Então, uma vez aceita, querido, a nossa relação com Ele já não é mais de um Deus distante, mas a nossa relação passa a ser uma relação de um Deus presente. Quando nós aceitemos que esse Pai, pelo teu Espírito, nos converta. A verdadeira conversão, ela é o fruto da fé. Ela é fruto do arrependimento e da obediência constante. Não é obedecer hoje, amanhã não. É uma decisão de constantemente obedecer a Deus. Como que vem essa fé? Essa fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus, de atender essa palavra de Deus, submeter essa palavra de Deus. Não é ruim, a palavra de Deus, ela é toda boa. E quando eu me aprofundo e deixo ela falar na minha vida, o que eu ganho com isso? Aproximação com meu Pai. Eu vou me entregando cada dia mais ao meu Pai, porque eu vou confiando, eu vou conhecendo a Ele. A palavra tem um objetivo, fazer com que eu conheça o Pai e deixar que Ele me conheça, como se Ele não soubesse. Eu vou me revelando a Ele. Como é seu nome? Jacó. Deus não sabia o nome daquele nome? Mas às vezes eu preciso dizer: meu nome é filho do cão, é filho do pecado. Eu não gosto de santidade. Desculpa, querido.
Eu não gosto dessas coisas que ensinam na igreja, porque meu amigo fala coisas melhores. Eu tenho outro pensamento. Pá, aquilo que vocês pregam lá eu não gosto muito, não. Né? Eu acho que não tem nada a ver. Nós vamos nos afastando de Deus. Os tem nada não, é number one para nos afastar de Deus. Isso não dá nada não. Isso não tem nada não. Dá nada, isso não dá nada. Vai no dá nada, que você vai ver o dá tudo. Querido. Então nós precisamos da palavra. Mas para a gente receber do Espírito Santo um testemunho que confirme a veracidade das coisas que nós aceitamos pela fé, é preciso que a gente pratique e que a gente pratique de todo o coração. Todo o coração. Já que eu entrei, eu vou me lambuzar, eu vou me deleitar, eu vou deitar e rolar. Já que eu decidi servir a Deus e tê-lo como Pai, eu vou ser profundo, intenso. Eu não vou ficar pelas beiradas. Eu sou um bebê, eu vou ser um bebê guloso, quero mamar toda hora. Eu sou um adolescente, quero ser profundo. Eu não vou deixar o mundo conduzir a minha vida. Eu vou voltar para o Egito, porque agora eu decidi caminhar com o Pai. Eu vou ser dele. Eu vou viver para ele. Eu vou para ele. Essa, querido, tem que ser a nossa decisão. Porque conversão, ela é uma inversão de reino. É uma inversão de reino. Eu fazia parte de outro reino. Um reino que um pai mau, que me levava à prostituição, à pornografia, que me levava ao pecado, às drogas, à bebida, vícios, namoros ilícitos, casamentos cheios de adultério. Esse era o reino que eu vivia e que eu gostava muito. Mas agora eu me converti. E eu entrei em outro reino em que nada disso está presente lá. Não é que eu não gosto, é que não existe lá nesse reino para eu fazer. Não existem essas práticas desse reino. Quais são as práticas desse reino? É essa que eu vou deitar e rolar. Sabe por que o crente é insatisfeito? Porque na mesma forma que ele desobedece o pai natural e as razões para se manter uma família, um relacionamento perfeito, ele quer fazer com Deus. E aí nós queremos empurrar a goela abaixo de Deus, porque Ele é nosso Pai amoroso, e como Pai amoroso, Ele aceita tudo. Deus não te aceita como você é, Ele te recebe como você está, mas se você não for transformado, você vai para o inferno. Por isso que está aí o Espírito Santo, para te convencer do engano, do pecado, do erro, para te lembrar de todas as coisas, da palavra de Deus, para nos conduzir ao coração desse Pai. Conversão significa que a minha vida está sob nova direção. Eu estou vivendo agora sob um novo comando. Então, quando chega um pecador, quando chega Satanás com aquelas ofertas, fala, espera aí que eu vou ver com o meu comandante. Aí você vai falar assim, Deus, fala comigo agora, o que eu vou resolver? E a tua alma está lá gritando, disputando em qual decisão você vai tomar. Vai para a palavra de Deus, querido. A sua alma é enganosa. Quantas vezes a gente acha que está ouvindo Deus e não é Deus? Quantas vezes a gente acha que está ouvindo o diabo e é o Espírito Santo? Vai para a palavra. Aquilo que você está decidido a fazer está em concordância com a palavra? Vai na palavra. Eu fui crucificado com Cristo. Olha o comando. Paulo entendeu. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida agora, os meus sonhos, meus desejos, não vale mais nada. Eu crucifiquei para viver o que Cristo quer para mim. Porque agora eu tenho um novo comando. Agora eu estou sob novo comando. É isso que Paulo está dizendo. Então, um convertido, ele está com a sua mente mais focada naquilo que o céu pode te dar, aquilo que ele te deu, na verdade, do que aquilo que a terra pode oferecer para ele. A terra vai sempre te oferecer aquilo que a sua alma gosta. O mundo, terra, quando eu falo de terra, o mundo vai oferecer aquilo que enche a sua alma. É uma disputa no reino espiritual que a gente não tem noção. Querido, sua filiação é disputada com armas poderosas no reino espiritual.
Você é tão precioso para Deus, para o diabo isso não tem valor algum. Ele quer pisar e acabar com a sua salvação, te colocar no inferno eternamente. Mas Deus te ama tanto. Ele te ama e provou. Naquilo que Jesus fez naquela cruz, Ele provou o quanto te ama. O que o diabo fez para provar que nos ama? Tudo que ele fez é para provar que nos odeia. E ainda assim, muitas vezes nós o tomamos como pai e desprezamos a paternidade de Deus. Então foque, querido, a sua mente no céu, não é naquilo, sabe? Não precisa ser no que o céu está te dando e nem no que o céu vai te dar. É no que o céu já te deu, o céu já te deu a salvação. Foque nisso e não perca isso por nada. Então o encontro com o seu Pai Celestial precisa e deve ser a sua prioridade número 1. Encontrar com o meu Pai. Você que perdeu seu pai, o que você daria para encontrar com o seu pai? De novo, falar o que você não falou, dar o abraço que você não deu, perdoar aquele erro dele que você lamenta hoje, permitir que ele lhe peça perdão. Querido, me dá agonia quando eu penso nessas coisas, e elas são muito simples, muito simples. Eu lembro, vou falar que isso é fato comum, nós sempre falamos para a Melissa e o Júnior, a Melissa e o Jonathan: filha, procure seus pais, você não sabe como eles estão com relação, deixaram vocês no orfanato, talvez eles se converteram, e eles estão sofrendo, porque eles arrependeram, eles viram o engano, eles estão sofrendo demais, seja a chance deles se redimir. Até que o Espírito Santo falou com a Melissa, e nós fomos atrás disso. Aquilo para mim foi uma alegria, querido. A primeira coisa que eu falei ao ver o pai dela, que nem foi o pai que ela foi procurar e acabou encontrando em primeiro lugar o pai, talvez porque o pai seja uma figura que ela muito precisava, essa figura paternal, embora tendo em nós, mas de perdão, de liberar perdão, o erro que eles cometeram. 17 anos que esse homem convertido orava, as senhas do cartão desse homem era tudo aniversário dela. A mãe não comemorava nem Natal, nada, nem aniversário, nem nada, por causa deles. Agora, se essa marca negativa ficasse no coração dela, não resolvida, era só ela que sofreria? Não. Esses pais, ela deu a oportunidade deles rever, que ele deu o que precisamos fazer. É o que precisamos. Graças a Deus, quando eu cheguei lá para conhecer o pai, chegamos juntos, eu olhei para ele e falei assim: cara, graças a Deus, tu é bem mais feio do que eu. Foi a primeira palavra que eu disse para ele, e ele era mesmo, bem mais feio não, ele era feio, eu não sou, né? Bem mais feio do que eu é complicado, né? Segundo, aprenda a obedecê-lo. A primeira coisa que nós fizemos é aceitar a sua paternidade. A segunda, aprenda a obedecê-lo. Hebreus 5:8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha o que Jesus disse em João 4:34, a minha comida é fazer a vontade, quer dizer, obedecer, daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso significa o quê? Se submeter à missão determinada pelo Pai. Jesus, querido, aprendeu a obediência, o sofrimento trouxe a ele o aprendizado da obediência, e nós usamos o sofrimento para desenvolver a revolta. A revolta. Meu pai me faz sofrer demais, estou revoltado, vou sair de casa, vou acabar com minha vida, vou usar droga, vou beber, vou me prostituir. Imagina se teu pai dissesse: você vai ter que ir lá morrer por causa daqueles pecadores que eles não vão te querer, não. Mas você vai morrer por eles. Você vai ser crucificado, cuspido, coroado, humilhado, injustiçado. Imagine, querido. Olha o tamanho da compreensão que nós precisamos de ter. Que Jesus teve que aprender como homem, porque ele era Deus, mas ele era homem. Ele teve que aprender a submeter a isso. Porque essa era a vontade do Pai, era a missão que o Pai tinha para ele. Se nós não aprendermos a estar debaixo da missão, do chamado que Deus tem para nós, nós vamos ver ele como carrasco, porque certamente, eu não creio nesse evangelho, que você não vai sofrer. Quer ser pastor? Prepare para o ralo.
Você quer ser um líder de célula? Prepare. Eu, querido, não estou aqui para dizer para você, é bolinho não. É de madrugada, é de manhã, é à noite. Ai, que sofrimento. Olhe para a cruz. Sofrimento é o de Jesus, o nosso não, querido. Ele não dá fardo que você não pode carregar, ele tirou o pesado. Ele já tirou, deu um leve. Nada demasiadamente difícil ele pede. Nada que não podemos fazer. Então negar sua paternidade, porque não queremos. Sofrer é desobediência. Não queremos humilhação, rejeição. Querido. Esse foi o ano do meu sentimento de rejeição foi esse ano. O ano de eu celebrar a rejeição. Meu Deus do céu. Todo tamanho, de todo jeito. Mas quanto mais nós somos rejeitados e não desistimos, perseveramos, mas entendemos o amor do Pai. Somos consolados por Ele. Avivados por Ele. Fortalecidos. Cada sofrimento que você passa, você vê o amor e o cuidado do Pai, você se aproxima mais dEle. Não há paternidade bem resolvida onde não existe submissão. Seja feita a sua vontade. Jesus, ele colocou a vontade do Pai acima da vontade dele. Faça não a minha vontade, Senhor, mas a sua vontade. Não se tem submissão, querido, não se tem sem você ter entrega e renúncia. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, renuncie, se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 2 Timóteo 2:12, se permanecermos, se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. A gente está vivendo do jeito que quer, negando Jesus, não fazendo o que ele quer e querendo o que ele pode dar. Jesus está claro aqui. Você me rejeita, você me nega, eu também rejeito você. Nossa, pastor, que Deus ruim é isso? Não é que, querido, ele vai te mandar para o inferno. Mas se isso perseverar até o fim, que se torne uma iniquidade, é para lá que nós vamos. Nós negamos a Jesus, e Jesus nos nega. Nós negamos a submeter, nós negamos a renúncia. Por que ele vai nos perdoar se nós não queremos renunciar a nossa dureza de coração e perdoar as pessoas? Quem não perdoa não será perdoado. E no céu não tem lugar. O Pai não é pai de pecadores que não se arrependem. Ele é enquanto você está aqui tendo a oportunidade. Mas depois, querido, acabou. 3, eu preciso amá-lo com a minha vida. E amar significa honra. 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então, sermos fiéis também e honestos com a nossa mordomia. Isso é uma expressão de honra. Honra ao Senhor com todos os recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris, ou os seus lagares, transbordarão de vinho. Querido, alimente a sua mente com essa verdade. Você trabalhando, imagina você trabalhando para o seu pai e roubando a ele. Nós estamos falando de paternidade. Paternidade bem resolvida fala de tudo isso. Eu fiquei pensando, querido, imagine eu com um amigo muito chegado e fiel. A Márcia já está mostrando um reloginho para mim. E aí o pai dele, rico, mas muito rico, bota ele para tomar conta de uma das empresas dele. E esse amigo, ao invés de devolver o que aquela empresa fatura, ele pega esse dinheiro e rouba. A pergunta para mim e para você é: o que você faria se você tivesse a oportunidade, se eu te apresentasse esse amigo e te desse a oportunidade de dizer algumas coisas para ele? Pensa aí no que você diria. Se eu tivesse a oportunidade de dizer para um amigo que o pai rico lhe deu uma empresa totalmente sem ele trabalhar nem nada para ele administrar, e agora ele, ao invés de dar os lucros da empresa para o pai, ele rouba o pai. Aí você encontra esse amigo, eu te apresento ele, e eu digo aí, fala aí, o que é que você tem para falar para esse amigo? Esse amigo somos nós, querido. E eu quero ousar ser Natan na sua vida, quando contou aquela historinha para Davi.
para quem não honra o Senhor nos seus dízimos e ofertas, querido. Isso, querido, é desonra, é roubo, é infidelidade, é desonestidade. Como nós fazemos isso? Aí nós fazemos com uma pessoa falha, que talvez seja o nosso pai, o nosso patrão, ou qualquer. Nós fazemos, e isso é considerado, é crime. Aí nós fazemos com Deus, mas está tudo bem, Ele é meu pai. Ei! Combina isso? Não combina, querido. Dizer que honra a Deus, mas é infiel. Não honra, aqui está dizendo, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Honra, isso é honra. Ninguém está fazendo um favorzinho para a igreja, para nada. É assim que o Senhor estabeleceu. Será que um pai assim, com esse exemplo que eu dei, só assistiria aquilo que o filho está fazendo sem nenhuma reação? Não, o livro de Malaquias, no capítulo 3, fala sobre isso para nós. Mas depois você pode consultar o que é que Deus fala para esse tipo de pessoa, que o rouba. Outra coisa, como amá-lo, né, com a minha vida, adorando em verdade. João 4:23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, nosso Pai Celestial, Ele não está à procura de cantores, de bons músicos, Ele procura filhos espirituais que faz também da música a sua vida ser uma expressão de amor a Ele. É só mais uma coisa. Mas não é isso que tem a ver com a sua adoração, não é nada disso. A música do mundo que você tanto defende e aprecia, expressa amor e exaltação a Deus, ou você gosta disso? Eu gosto disso. Tem nada não dá nada a ver. Tem alguma coisa a ver com Deus? Quem fez? A inspiração? Se a fonte não é santa, o resto também não é. Se a raiz não é santa, o resto também não é. Coma o que não é santo porque é bonito. E você vai experimentar o que é feio porque não é santo. É horrível, querido. É horrível ter que ficar convencendo, ou tentando convencer os outros de que isso não é legal. Tem que falar ainda que não é legal. Porque se falar que isso é pecado, sai da igreja. Quatro, cumprir seu propósito chamado. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para o ID, anunciar a todos aquilo que você recebeu. Para anunciar. Bom, esse é o entendimento que a Bíblia nos revela sobre a expectativa de um pai. Que recebamos sua paternidade, que aprendemos a obedecê-lo, a amá-lo com toda a nossa vida, a cumprirmos o seu propósito e chamado. Isso, querido, é o que até mesmo nós que somos imperfeitos esperamos dos nossos filhos. Mas agora vamos ver como é que Deus se revela a nós como um pai. É tremendo demais, né, o que a Bíblia fala sobre isso, da paternidade de Deus. Nós vemos que a Bíblia declara como pai dos necessitados. Querido, é tremendo demais. Pai dos órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. O Salmo 68:5. Ele se compadece das nossas necessidades, porque Ele sabe que nós somos apenas pó. O Salmo 103:13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Querido, o amor de Deus, ele é maravilhoso. E num dos mais conhecidos aí, versículos da Bíblia sobre o Pai, ele diz, em 1 João 3:1, vede quão grande amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nós somos chamados de filhos de Deus. Ele se declara nosso Pai. Mas diz que o mundo não tem isso, não conhece isso. Ele não reconhece isso em nós.
Então, querido, é nosso papel se comportar como um filho, como um pai. Tem um bicho aqui? Estou vendo todo mundo. Olhe para mim, deixa o bicho aí tirar a rasante dele. É necessário que nós nos comportemos, porque nosso comportamento de filho, nos relacionando com esse pai amoroso, é que vai apontar o mundo. Querido, quando nós imitamos o mundo, nós estamos anulando essa paternidade. Deus é o meu pai de amor. E eu tenho uma responsabilidade de mostrar isso. Ele vai cuidar de nós em todo o tempo. Mateus 6,26, olhai para as aves do céu, não semeiam nem cegam, nem ajuntem celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus está dizendo, eu cuido de tudo, dos passarinhos, vou cuidar de vocês, muito mais de vocês. Esse Pai, Ele nos pede algumas coisas, mas com um só objetivo, nos aproximar dEle, querido. E uma das coisas de que nós devemos buscar é a perfeição. Mateus 5,48, ele diz, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É difícil ser perfeito, não é? Mas não desista. Você vai lutar até o fim, eu vou lutar até o fim, mas eu não vou desistir. Ser perfeito, querido, é não desistir de buscar a perfeição. É não concordar com o pecado, é não se entregar ao pecado, é não se alinhar ao erro, ao pecado, é buscar essa perfeição. Outra coisa, ele pede glória. A glória de tudo que fazemos é para Deus. Filipenses 4,20, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Então, querido, o melhor é saber que ninguém pode tirar das mãos do Senhor a minha e a sua vida. João 10,28 diz, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Uau, uau, uau. Meu Pai que mais deu, ou que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Uau, querido, vamos dar um aplauso ao Senhor. Ninguém pode roubar você das mãos do Senhor. Ninguém. Faz com o dedão assim. Só eu. Nem o diabo, nem pessoas, nem família, nem ninguém. Mas você pode se afastar. Deus, Ele é nosso Pai, Ele é o Criador Supremo. Ele é o soberano, preservador de todas as coisas. E Ele é perfeito e tem todo o poder. Deus tem todo o conhecimento. Ele é Pai que nos ama com amor eterno. Ele é um Pai de misericórdia. Ele é um Deus de consolação que nos consola em todas as nossas tribulações. Efésios 4,6 diz que Ele é um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e por todos e em todos. Agora, quem deseja conhecer esse Pai? Você lembra que Felipe desejava conhecer esse Pai? Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. É Cristo, é Jesus que nos revela esse Pai. Ele disse para Felipe, quanto tempo você anda comigo e você diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ter uma relação com o Pai? Se relacione com Jesus. Você quer conhecer o amor de Deus? Tenha profundo relacionamento com o Espírito Santo. Conheça o Senhor Jesus, leia a palavra de Deus, saiba quem Ele é. Você, eu e o Pai somos um. Por isso que tem que ter conversão, querido. E uma das formas mais simples da gente entender quem tem autoridade de Pai em nossas vidas está em como nós recebemos a sua correção. Provérbios 3,11 diz, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, e assim como um pai, o filho a quem quer bem. Provérbios 15,5, o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Deus, querido, Ele está te chamando para que Ele seja o seu Pai. Ele quer curar essas marcas que eu falei, que a vida fez em você, ou com que você se afastasse dele e das pessoas que você mais deveria se aproximar. Hoje é um bom dia, querido, para a gente se achegar a Deus,
né? E ele mesmo diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e ele já chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobro, purificai os corações. A 1 de Pedro 5:7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 de João 5:14 diz: essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Lá eu acho que está errado, porque depois eu estava estudando e eu vi que no PowerPoint, olha lá, porque Ele tem cuidado de vocês, faz parte do versículo de cima. Tá bom, querido? Então eu quero fazer um apelo para você agora. Amém? Quero fazer. É fácil empurrar o nosso para lá um pouquinho, gente? Passar para um lado e puxar para outro. Obrigado, viu? Os diáconos lindos aí. Vamos dar um aplauso para os enfeitadores aqui, os ornamentadores. Estão carregando a arca agora. Aleluia. Eu quero te perguntar, querido. Feche os teus olhos. E eu quero que você seja bem honesto com você mesmo, porque das coisas que eu coloquei aqui, eu creio pelo Espírito de Deus, pode estar acontecendo com você e isso tem dificultado o seu entendimento e a sua aproximação a respeito da sua comunhão com o seu Pai. A primeira coisa que esse mundo tem lançado pesadamente sobre a igreja, sobre nossas vidas, é o cansaço. Então minha pergunta para você: você está cansado, querido? Você vive dias cansado? Vim para a igreja é cansado, ir para o trabalho é cansado, orar é cansaço, ler a Bíblia é cansaço. Se você está assim, enquanto eu vou falando, se você quiser vir prostrar aqui na frente, já pode vindo, que eu vou falar aqui algumas pessoas, mas se quiser deixar para o fim também não tem problema. Se você está cansado, esse Pai, Ele é o seu alívio. Você tem se sentido só? Parece que as pessoas não gostam de você. Você não se sente bem-vinda, você se sente fora. Você, às vezes, você não quer falar, mas não tem ninguém. Parece que as pessoas não gostam de te ouvir, ou até mesmo você se colocou num lugar de solidão e você não está conseguindo ter força para sair desse lugar. Ele é seu Pai, teu companheiro de todos os momentos. Você tem pensado em desistir de tudo? Chutar o balde? Os pensamentos têm passado na sua cabeça? Ele é o seu ânimo novo, o seu reânimo. Esse Pai quer te ver não desistindo, mas perseverando. Você está tão preocupado que não consegue ter paz. Ansiedade, depressão. Você está preocupado com tudo. Tão preocupado com seus filhos, você está preocupado com o seu casamento, você está preocupado com as suas finanças, está preocupado com o seu ministério, está preocupado com o seu trabalho, sua empresa, você está preocupado com o futuro, você não consegue ter paz. Saiba que Ele é a sua paz. Você está lutando, querido, talvez com as suas dores e enfermidades. Ele é a sua cura, Ele sabe o que é padecer, portanto, Ele conhece as suas dores. Você tem sofrido, você tem ficado triste por causa disso. Você tem sentido rejeitado, humilhado ou humilhada. Seu Pai Celestial, querido, Ele sabe muito bem esse sentimento e Ele te acolhe em seus braços todos os dias. Ninguém mais do que Ele conhece o que é ser rejeitado. O mais desprezado de todos, Ele conhece. Ele se compadece, Ele compartilha da sua dor. Já passou por sua mente até mesmo pensamentos de morte? Por algumas vezes ou por uma vez passou esse pensamento de acabar com tudo.
por não conseguir sentir esse amor de pai, esse acolhimento, esse cuidado. Ele é a sua vida, querido. Ele é a sua vida. Você se sente culpado ou culpada por não estar conseguindo vê-lo como pai, ou sentindo-se abandonado, desamparado ou desamparada? Se Deus não olha para mim, Deus não liga para mim, eu me sinto desamparado. Jesus também sentiu, querido. Ele diz: por Pai, naquela cruz, ele diz: por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então Jesus, ele compartilha, ele se compadece da sua dor, querido, do seu sentimento de abandono e desamparo. E hoje Deus quer, num ato de reconhecimento seu, de entrega, de confissão pública, ao vir aqui na frente, revelar-se esse Pai amoroso, esse Pai que pode te ajudar nessas dificuldades e tantas outras coisas que pode estar acontecendo na sua vida, você pode estar vivendo, que eu não disse aqui, e que você precisa de ter esse cuidado de pai. Talvez a sua relação aqui com o seu pai, sua mãe, seus familiares tem te levado a essas condições, ou tem cooperado para isso. Não importa. Nós estamos diante de um Deus, querido, que pode todas as coisas, e eu creio que Ele intervirá a seu favor hoje, e que a glória seja toda dele. Então, se alguma dessas questões falou com você, vem aqui à frente, nós vamos orar. Não importa qual seja, querido, que o seu ato de vir aqui seja uma confissão pública de que você precisa dele. Porque, querido, aquilo que esse pai não pode fazer para você, eu não posso e ninguém pode. Até porque não somos nós que fazemos. É Ele. Ele. Pode vir, querido. Se a palavra, se esses apelos falou com você, não fique endurecido. Entregue. Não deixe que nenhuma timidez, nenhuma vergonha fixe você nesse lugar. Declare-se não para mim, mas para o Senhor. O Espírito Santo, Ele está aqui. E mais do que eu, Ele deseja curar você, me curar. Eu também estou aqui, querido. Eu vivo os dias um pouco triste, mas eu estou aqui. Eu estou por enquanto aqui, mas daqui a pouco estarei ajoelhado como vocês, querendo mais, assim, querendo mais, Pai. Tenho buscado esse Pai. Pai, que a sua presença alimente a minha alegria. E eu profetizo que a alegria do Senhor alimente a sua força, porque ela é a sua força. Que toda tristeza que porventura você possa estar sentindo, independente do que ela foi gerada, que o Senhor seja a sua cura. Que toda desesperança que porventura você esteja sentindo, toda decepção que veio ao seu coração, toda brecha que o inimigo encontrou no seu coração para depositar desesperança, desconfiança, decepção, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus e declaramos que esse Pai que está aqui vai te ajudar nesse processo de reconstrução da confiança, da esperança, da alegria, em nome de Jesus. Você que por vezes falou ou pensou em acabar com a sua vida, que o desespero por vezes tentou tocar o seu coração, e graças a Deus você não permitiu que ele tomasse uma proporção maior, porque teu pai estava lá e ele te socorreu no momento certo. É por isso que você está aqui, e hoje ele está edificando a sua fé e está dizendo para você: esses pensamentos nunca, jamais dominará a sua vida, porque você é meu. Eu te comprei com alto preço, eu te limpei, eu restauro essas marcas
que estão sobre a sua vida, que faz você desesperar, eu restauro, eu coloco no seu coração meu selo. Você é meu, você é minha. Oh Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Deus pensa